Olá! Você que utiliza as redes sociais, você acredita que você tem passado a sua imagem de uma forma adequada? Você já ouviu falar sobre posicionamento de imagem? Hoje aqui na Sua Melhor Versão nós iremos entrevistar a fotógrafa Brida Rodrigues e ela vai nos ensinar a técnica incrível de posicionamento de imagem para que você tenha resultados incríveis nas suas redes sociais. Eu sou a Teia Bessa e a partir de agora você tem um encontro comigo aqui na RVC e com a Sua Melhor Versão. Seja bem-vinda, Brida. Muito obrigada, prazer estar aqui. É um prazer ter você aqui conosco. Gente, a Brida, eu a conheci há uns dias, atrás. Eu fui fazer uma sessão de fotos com ela e eu fiquei impactada com o trabalho dela, achei incrível. Não apenas pela questão das fotos em si, mas realmente como que ela se comunica bem, né? Eu falei, você precisa ir lá fazer essas mulheres irem para a Sua Melhor Versão, né? Trazendo a imagem, né? Favorecendo a nossa imagem. Ô, Brida, então nos conte a sua história, como que você veio parar, né? Nesse amor pela fotografia, pela consultoria de imagem, né? Vamos lá. Eu comecei na área da comunicação, eu sou formada em jornalismo e na época da faculdade, experimentando um pouquinho de tudo, porque o jornalismo ele tem muitas vertentes, então desde a área da TV, rádio e tudo mais, eu comecei a experimentar ali, a testar. E no primeiro ano já teve a aula de fotojornalismo. E eu sempre gostei muito também desse lado social. Eu sempre me interessei muito pelo conectar com as pessoas, né? O olhar, sentir o que a pessoa ali está sentindo, tentar entender aquilo, né, que está se passando. E o fotojornalismo ele é muito forte, né, nesse quesito. E eu me apaixonei, eu vi as fotos do Robert Capa, eu falava, meu Deus, que coisa incrível. E aquilo ali brilhou meus olhos. Eu já estava no primeiro ano, pensando, no final eu quero fazer um TCC, um projeto com fotos. E assim foi, ao longo dos anos ali da faculdade, eu trabalhei em várias áreas, pude experimentar um pouquinho de cada coisa, mas a fotografia ganhou o meu coração. Porém, a fotografia do jornalismo é bem diferente da fotografia que eu atuo hoje, né? Ela me ajudou muito nesse processo da fotografia em si, mas é diferente você trabalhar com o posicionamento de imagem, direção. Então, seja num ensaio de família, por exemplo, até num ensaio com a mãe, com o bebezinho, ou o que eu faço hoje, que é trabalhar no posicionamento profissional das pessoas, um ensaio feminino, é diferente do fotojornalismo que se trabalha com a realidade. A gente não altera o que acontece ali, a gente capta aquilo. E isso me ajudou no meu olhar, tentar captar o que tem de fato dentro da pessoa, trabalhar com a essência dela, que é o que o fotojornalismo traz ali. Mas existe esse outro lado dos ensaios, que é a direção. E eu acho que assim, algo que eu mais ouço das minhas clientes é isso, né? Nossa, eu estava apreensiva porque eu não sabia o que eu ia fazer. Meu Deus, você me direciona, então isso me deixou mais calma. Então eu tive que aprender essa técnica que era muito diferente. Nossa, você parece uma psicóloga das fotos. Realmente, assim, eu lembro que foi um dia que eu cheguei cansada, assim, eu tinha gravado, né? E você me deixou super à vontade, realmente. Eu acho que a comunicação também, né? Sim. Que você atua, realmente ajuda nós a nos soltar, soltarmos, né? Porque né? é um processo. Vou até usar o exemplo do seu ensaio, né? Chega naquele momento, às vezes você está apreensiva. Quando o fotógrafo, até eu mesma que trabalho com isso, quando o outro profissional aponta a câmera para mim, eu fico, meu Deus, e agora? Né? Porque a gente não sabe como que a gente está posicionado, o que a gente está fazendo de fato. Então a gente fica meio apreensivo. Então o profissional que está ali precisa quebrar o gelo, precisa ir direcionando. Verdade. E as fotos, ao longo ali do processo do ensaio, a gente vai se soltando, vai ganhando confiança, né? Que foi o que aconteceu. No final, eu já estava super profissional ali, posando. Mas realmente é algo que muitas mulheres têm essa dificuldade, é um bloqueio mesmo, não é? Para essa questão de fotos. Como que você vê isso?
A A fotografia, ela causa esse receio na maioria das mulheres, né? Até mesmo homens. Vira e mexe, eu fotografo alguns autênticos aí. E ela causa isso porque é diretamente, está trabalhando com a nossa imagem, né? Tipo, será que eu vou sair bem? Fotografia tem tudo a ver também com autoconfiança, né? Porque é a sua imagem. E hoje em dia, falar de imagem é algo bem complexo, interessante, mas que precisa ser trabalhado, né? A autoimagem, porque a minha fotografia, ela vai captar a essência ali da pessoa, né? Se ela não estiver confiante, se ela estiver insegura, ela não vai ver a beleza que tem nela mesma, por exemplo. Ela vai ver os defeitos, né? Ela vai pegar pontos que não favorecem ela, porque ela não está com o olhar aberto para isso. Então, eu ali como profissional, eu vou direcionando, eu converso muito sobre isso, para a pessoa ganhar confiança e passar essa confiança, porque muitas vezes a pessoa tem essa confiança e na hora das fotos, parece que some, ela fica ali desesperada, mas as coisas vão fluindo, vão se encaixando. Ou às vezes não está também de corpo presente. Exato. Quando a gente vai fazer um ensaio, a gente conversa, né, para a pessoa vir com tempo, vir tranquila. Eu faço um estudo antes, eu envio referências de foto para a pessoa analisar, ver o que vai ser feito, porque tem gente que acha, por exemplo, no ensaio pessoal, a pessoa acha que vai ficar perdida, né? Tipo, o que essa mulher vai mandar eu fazer, né? Então, ela vendo referências, dá uma acalmada ali. Não, e realmente, gente, eu não tinha costume de tirar foto. Faz, acho que 1 ano que eu comecei, né? Desde quando eu comecei a frequentar o Beleza Real. E realmente, assim, eu era muito travada. E como que hoje eu me vejo realmente um pouco melhor nessa questão. Mas ainda tenho muito mais, né? Que melhorar ainda, né? Me aprofundar. Mas hoje nas redes sociais, muitas pessoas precisam realmente tirar fotos, né, para se colocar, mesmo quem não gosta, Sim. né, Brida? Acabou se tornando, para quem tinha vergonha, receio, é quase obrigatório, né? Porque quem tem um negócio, por exemplo, até mesmo quem trabalha numa grande empresa, tá aí o LinkedIn, que é uma rede social que exige o profissional se apresentar ali. Então, ela precisa valorizar essa questão da imagem, né? Do posicionamento dela. Ela precisa ter esse novo caminho aí, né? De se posicionar, dar a cara para bater. Pôr a cara no sol, né, Brida? Pôr a cara no sol, é necessário. Sim, Brida, segura a informação que logo, logo nós voltamos com a sua melhor versão. Estamos de volta com mais sua melhor versão e hoje estamos falando com a Brida Rodrigues sobre posicionamento de imagem. Brida, então, o mundo mudou, não é, Brida? Hoje em dia, para sermos empreendedores, não adianta só ir lá e colocar o nosso produto para vender, né, os serviços. Realmente, hoje tem esse desafio que as redes sociais pedem que o empreendedor mostre a cara, né? Exatamente. E tem muita gente que tem esse bloqueio, né, Brida, ainda, né? É muito natural, né? Muito natural ter esse receio. Sim. E se fez necessário por causa desse novo momento que a gente está vivendo. E dentro disso, existem 2 possibilidades, né, de ser trabalhada. Eu sempre falo, até para minhas clientes, que são pessoas que estão iniciando um negócio, ou até para quem já tem um negócio bem estabelecido, mas que também teve que migrar para o lado da internet, dar esses direcionamentos, né, de comunicação e a parte visual, que é onde entra a fotografia, que é a necessidade de você se apresentar, porque a nossa imagem, né, conecta com a pessoa que está ali. Então, uma pessoa que tem um negócio ou que está vendendo um produto, um serviço, a pessoa não está só interessada ali, está interessada em quem nós somos. E é onde entra a nossa imagem, né? Por isso que a fotografia, o ensaio, por exemplo, vou começar pelo lado profissional, a fotografia profissional, ela potencializa essa imagem, né? Por exemplo, no meu trabalho, a gente busca entender
qual a função que essa pessoa exerce, qual a área de atuação, o que ela quer passar. Ela quer passar uma imagem de mais rigidez, ela quer ser um pouco mais flexível, né? Passar uma mensagem mais tranquila, mais descolada, por exemplo. Então, a gente analisa isso, constrói o conceito desse ensaio para formar a imagem dela. Então, por exemplo, as pessoas vão entrar na rede social e ela vai ser impactada por aquilo que ela está vendo. É a primeira forma com que ela vai se conectar com você. A sua imagem está à altura daquela profissional que você é, né? Tipo, você está passando profissionalismo, porque a nossa imagem passa segurança, profissionalismo e tantas outras coisas, né? Então, eu acho que o ensaio, ele dá esse direcionamento para os clientes, para as pessoas olharem e se conectar. E dentro disso, a pessoa também vai precisar ter o outro lado ali da comunicação, que é o fato de gravar vídeos, de falar, né? E aí também entra ainda essa continuidade dessa comunicação, dessa imagem que ela quer transmitir. Se é uma imagem mais tradicional, uma pessoa mais formal, é a forma com que ela vai falar, ela vai ter que entender qual a rede social conversa mais com ela, né, com aquilo que ela faz, com o negócio dela. Então, até conversando com você antes, eu comentei, eu falei, nem todo mundo precisa fazer dancinha nos Reels, porque cada um precisa e quer passar uma imagem. E isso, né, a imagem não tem só a ver com a foto, mas com o todo. E eu te perguntar uma coisa, onde é que você coloca a sua vergonha ali na hora de fazer os seus Reels? Gente, é incrível a rede social dela. E assim, e coisa realmente bem articulada, né? O jeito que você coloca, assim, muito interessante. E é interessante porque todo mundo olha e acha que eu não sou tímida, mas eu sou tímida apesar de ser comunicativa, gostar de falar. Mas a gente tem uma timidez. Por exemplo, no começo, para eu começar a gravar mesmo, eu tinha que gravar sozinha, né? Porque se eu errasse, eu falava, não tem ninguém olhando. Então, a dica que eu deixo para quem precisa e quer começar a gravar é realmente iniciar, é colocar ali a cara para bater, é começar a fazer, porque quando a gente executa, a gente começa a aprimorar. Né? É ali executando, é fazendo, é testando, é errando, que você vai acertando. Então a coisa vai ganhando forma. O meu primeiro IGTV que eu fiz no Instagram, eu falei, nossa, eu já tinha essa sensibilidade, eu falei, eu vou precisar gravar. E eu tenho que começar a colocar ali a carinha para falar com as pessoas, não postar só as minhas fotos. Eu tive que gravar ali, eu não fazia ideia, mesmo estando estudando comunicação. Olha que interessante. Então, pensa para quem não tem nem intimidade com esse tipo de coisa. Eu comecei a falar, nem parecia eu falando, tímida, com vergonha, porque é uma exposição, né? E eu falei assim, bom, vou começar a gravar, vou desencanar, vou postar, e as coisas foram fluindo, eu fui identificando onde eu precisava melhorar, e hoje estamos aí, fazendo um pouquinho de tudo, falando, fazendo vídeos engraçados, enfim, é uma forma de comunicar, minha forma de me comunicar. E realmente passa muita leveza, né, do jeito que você faz. É algo que as pessoas, quando analisam o seu Instagram, né, eu te conhecia assim de fama só, mas quando eu entrei no seu Instagram, eu falei, nossa, eu preciso trazer essa mulher na sua melhor versão, que ela entende muito. E realmente isso faz parte realmente da nossa autoestima, né? Saber, né, como se portar, como se comunicar através da imagem. Inclusive, no próximo bloco, ela vai dar dicas aqui. Vamos fazer na hora, né? Vamos fazer. Vou dar umas diquinhas básicas. Muito bem. Mas eu falo que essa questão da timidez em si, ela faz parte. Sim. E como eu acabei de falar, a gente ir praticando que vai dando segurança, poucos, né? Vai dando segurança, porque a timidez ela está totalmente ligada com essa insegurança de você fazer, de você ser julgada, de alguém analisar e falar, nossa, está passando vergonha na internet. Então a gente fica com insegurança. Então a gente precisa, antes de começar a fazer isso, trabalhar a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, estar bem com a gente mesma, porque senão a coisa não flui, porque a gente sempre vai ficar apegada em coisas que às vezes não é tão necessário, não vai potencializar ali quem somos, não vai passar a mensagem correta. Com certeza.
E também, realmente a gente precisa se modelar, né? Algumas pessoas, mas ao mesmo tempo não ter aquela cobrança que nós nunca seremos iguais. Algumas pessoas já têm muita experiência, não é, Brida? Exatamente. A comparação, ela vai te bloquear, ela não vai te ajudar a se desenvolver. Porque no meu perfil, né, eu falo sobre autenticidade. Então, como que você vai entender quem você é? Identificando, respeitando a sua história, os seus processos, entendendo você em essência. Quem é você? Deus nos fez únicos, né? Verdade. Únicas. Então não adianta eu me comparar com você. Cada um é cada um. E quando eu entendo, respeito, analiso isso, é um momento de eu conseguir usar isso da forma correta, vai me dar a segurança que eu preciso para conseguir fazer o que de fato eu quero, né? De gravar um vídeo, de me falar, vai dar muito mais segurança e confiança, né? E é interessante que isso também gera um maior engajamento, né? Quando nós somos autênticas, nós conseguimos nos conectar melhor. Com certeza. Isso eu acho ótimo. Gente, segura a informação, nós temos muito mais para falar no próximo bloco, daqui da Sua Melhor Versão. Estamos de volta com a Sua Melhor Versão e hoje estamos aprendendo algumas técnicas incríveis com a fotógrafa Brida Rodrigues, né, Brida? Isso! Então, Brida, você estava falando sobre os vídeos que você faz nos rios, na verdade, as fotos, mas e os vídeos, Brida? Que vídeos são aqueles, hein? Eu ensino um pouquinho, né, porque o meu público, apesar de investir nos ensaios profissionais para potencializar essa imagem profissional, se conectar com o público certo deles, passar a imagem que eles querem, né, que essas mulheres querem, eu dou algumas dicas porque no dia a dia, como a gente falou, é necessário usar a internet, gravar vídeo e principalmente, às vezes, fazer um autorretrato, né? Fazer foto, eu dou dicas de como usar tripé ou usar outros elementos que a gente tiver à disposição ali para fazer as fotos. Então eu acabo dando essas dicas para a pessoa fazer as fotos sozinha, né? Isso é muito legal, que é uma forma dela poder dar continuidade no ensaio e investir de uma forma correta nas redes sociais dela. Sim. E realmente tem umas técnicas que você ensina, assim, de como colocar as mãos, né? Isso. Onde você aprendeu isso? Foi na faculdade? Não, foi na prática ali, porque a faculdade ela é bem diferente da realidade aqui com os ensaios. Então, é na prática. Eu brinco que, assim, a gente consegue identificar, as mulheres vão e entram lá no estúdio, mas todas têm algumas coisinhas específicas que reclamam. Então, por exemplo, a maioria das mulheres reclamam da papadinha, né? Não importa o biotipo da pessoa, sempre papadinha, bracinho, barriguinha. Então, dentro disso, eu dou as dicas básicas, né? Algo que muitas pessoas até tem um vídeo engraçado lá que eu falo que você não pode fazer assim, porque não vai te valorizar. Às vezes, uma pequena dica já ajuda muito. Né? Vou te dar uma dica aqui agora. Me ensina aqui. Então, por exemplo, uma dica básica. Às vezes você vai fazer uma selfie até para gravar mesmo no celular. Quando a gente está tímido, a nossa tendência é contrair o corpo ou se afastar do elemento câmera, né? Então, a nossa tendência é fazer assim. A gente precisa abrir o peitoral para também transmitir aquela mensagem de pessoa acessível, que você está próxima. E para valorizar a questão de ângulo, a gente não pode fazer isso aqui. É questão de teste, se olhar no espelho e praticar. Eu sempre falo isso, olha no espelho, pratica, entenda o seu corpo, cada um tem um corpo, a gente precisa entender isso. Então, por exemplo, estou com o meu celular aqui, certo? Você não vai fazer isso daqui para gravar, faça aí. Qual que é a ideia? Você vai projetar, esticar, alongar o seu corpo. Né? Aqui já vai tirar, às vezes, aquele elemento que a gente não gosta muito, que não importa, se é magrinha, se é mais gordinha, todo mundo tem, se você curvar aqui. A outra questão também é o braço, né? Às vezes, quem tem o braço mais cheinho, quer dar aquela disfarçadinha. Então, se você junta muito o braço perto do corpo, a tendência
é aumentar o braço, certo? Então, o que você faz? Você joga, abre aqui, joga o braço um pouquinho mais para trás, coloca a mãozinha mais ali, estica o corpo. A diferença se eu tirasse a foto assim, do que se eu amplio o corpo, né? É diferente. Então, por exemplo, eu quero fazer uma foto aqui. Se eu fechar muito, tudo isso aqui vai me encher, certo? Agora, se eu sento confiante, porque a confiança é importante. É tudo, né? Vamos lá, Teia, abre os ombros. Você vem aqui, ó, você abre a sua imagem. Você se posiciona. Você não faz isso, você não entorta a cabeça, que é uma tendência muito grande da maioria para tirar selfie, faz isso aqui. Nossa, verdade. Não é? A gente precisa buscar uma certa simetria. Nós não nos percebemos, né? Não, por isso que eu falo que praticar, tem gente que fala, mas vou parecer ridícula na frente do espelho, ficar ali fazendo pose. Não, porque às vezes você não se incomoda com o seu braço, mas você se incomoda de sempre sair assim na foto. Desde criança, se pegar foto, eu tinha mania de fazer um jeito com a perna que ficava um pé muito estranho para o lado. Eu entendi isso, eu identifiquei, comecei a praticar. Falei, gente, vou olhar no espelho, como que eu gosto que fica o formato da minha perna, como o meu pé se encaixa melhor. Porque tem mulher que tem o joelho um pouquinho mais entradinho, né, para dentro aqui assim. Então, a pose que eu ensinar para você não vai ser a mesma pose que eu vou ensinar para outra mulher, né? Você tem o biotipo, você é magrinha. Se for uma pessoa que tem um quadril muito grande e não gosta do quadril muito grande, ela, por exemplo, não vai querer tirar uma foto assim de lado. Ela vai ter que tirar mais de frente, vai ter que apoiar a mão mais aqui para disfarçar isso daqui. Então, não é uma receitinha pronta. É autoconhecimento. A imagem é autoconhecimento, é autoconfiança, é prática, que vai levar à perfeição, né? Mas então aí, ó, só fazer posezinha, apoiar aqui, esticar, leveza, se abrir para gerar essa conexão com o seu público. E o sorriso? Como tem seu sorriso? Sorriso, gente. Tem gente que tem muita vergonha, né, de sorrir. Eu falo assim, ou você sorri ou você não sorri. Porque o meio sorriso vai parecer que está acontecendo alguma coisa estranha, que daí você fica forçado, assim. Né? Ou assim, né, igual criancinha quando quer mostrar o dentinho. Não é isso que a gente quer. Se você às vezes não está confortável, às vezes até mesmo com a estética dos dentes, enfim, eu sempre falo que você não pode fazer cara de séria, de brava, porque senão espanta. Você tem que, você dá aquele sorrisinho mais suave. Você vai sorrir, você não vai fazer isso aqui, você não vai fazer assim, você não vai hahaha. Não é? Que não vai ficar tão bonito, por mais empolgado que esteja, não dá para fazer uma foto assim. Então é ir encontrando equilíbrio, dar um sorrisinho mais aqui assim, olha lá. Ô, Brida, você precisa dar curso para muita gente sobre Vou isso. dar as dicas, porque são muitos elementos aí para complementar isso, né? Eu até brinco que para sorrir, eu falo assim, ó, pensa em um momento legal, né? Mentaliza isso, porque se eu falar assim, sorri, você vai fazer isso, né? Sorri, Teia. É estranho. Então, ou você cria, o fotógrafo profissional vai saber criar o momento, tirar esse sorriso natural de você, ou então te levar a sua memória até um lugar que traga esse sorriso para você. Nossa, é incrível, gente. Todo mundo eu indico de fazer um dia essa experiência de ter esse momento. Né? É uma experiência. É uma experiência. Realmente é isso. Não é apenas um ensaio fotográfico, né? Fazer isso com você realmente foi uma experiência que está aí as suas redes sociais, gente. Eu indico muito o trabalho da Brida. Realmente ela nos faz irmos para a nossa melhor versão, viu? Que bom, fico muito feliz em captar isso daí. Realmente é um talento que Deus te deu, que você Amém. continue compartilhando sempre, né? E fazendo essas mulheres ficarem mais lindas para elas mesmas, né? Isso. Se sentir mais confiante com a própria imagem, seja profissional ou pessoal, um ensaio, não importa. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E nos encontramos no nosso próximo programa, sempre na sua melhor versão.